As Belas Histórias da Bíblia, volume 6, Arthur S. Maxwell. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Melissa. E vou continuar comentários sobre essa história, da Esther. Essa é a terceira parte. Histórias da Rainha Esther. Esther 1 a 10. Nasce uma estrela, né? Aqui ela fica órfã, ela é adotada pelo Mardoqueu. Ela vai morar no palácio com o primo dela, que tem idade para ser pai dela, né? E agora nós estamos aqui, Certo dia, ao voltar Mardoqueu para casa, levou uma interessantíssima novidade. Houvera problemas no palácio. A rainha Vasti fora destronada. Durante um desenfreado banquete celebrado na noite anterior, no qual se bebera muito, o rei Xerxes, chamado na Bíblia Assuero, ordenara à rainha que viesse apresentar-se diante dos príncipes, para que todos admirassem sua beleza. Ela, entretanto, recusara fazê-lo. Sim, tivera coragem de desobedecer ao rei. Isso era alguma coisa que nunca se ouvira na Pérsia, visto a esposa sempre ter que obedecer ao marido. Muito zangado, Xerxes depusera Vasti de sua exaltada posição de rainha e a expulsara do palácio. A novidade era tão extraordinária que todos a comentavam animadamente, até nos lares mais distantes do império. Mas, querido Mardoqueu, parece-me ouvir a pergunta de Esther, que nessa época era uma linda jovem. Como se arranjarão sem rainha? O rei precisa ter uma rainha como esposa, não é? Sim, querida, pode ter-lhe respondido Mardoqueu, e é muito provável que já tenham começado a procurar uma, e quem sabe escolham você como rainha. Não, o rei sequer me conhece. Parece até que eles estão conversando aqui sobre isso. Talvez comentasse ela, rindo da brincadeira do primo. Além disso, ele nunca quererá por esposa uma moça judia. Não se sabe, talvez respondesse Mardoqueu, coisas mais estranhas que essa tenha acontecido. E que linda rainha seria você, minha estrelinha. Gente, eu vou parar por aqui e fazer os comentários. E para que vocês entendam, eu não me apresentei. Eu sou Melissa, eu tenho dupla condição. Eu sou autista, superdotada, eu sou cristã e uma pensadora, tá? Eu já fiz vários vídeos falando sobre a Rainha Esther. E aqui de novo eu digo para vocês. A Rainha Vasti, ela saiu, né? E parece que ele não pode ficar sem rainha, né? Então, eu ia dizer o coração dele, às vezes até a carne dele, né? Uma necessidade política também ali, né? É uma posição política, né? Essa de rainha. Então, ele é um conjunto de fatores de necessidade desse homem, desse rei. Ele vai, realmente, Mardoqueu está certo, ele vai procurar uma rainha. A questão é a seguinte. Como que eu vou dizer isso? O Assuero, ou Xerxes, ele é muito semelhante com Salomão, né? Ele recebe um poder, né? Como permissão
Deus permite que ele tenha esse poder, né? Um poder muito grande. E um homem, quando tem um poder muito grande, né? Ele fica um pouco perdido, sabe? O rei Xerxes, o problema é ele, tá? É isso. O problema não é a rainha, sabe? O problema é o Xerxes. Ele é o problema, entendeu? Eu tô vendo assim, por exemplo, tem um lugar onde não para funcionário. Muitas vezes você vai ver que o problema não são os funcionários que saem, mas o lugar, ou o patrão, o chefe, entendeu? Que tem um mau comportamento. Então, o problema aqui não é a rainha que sai. O problema é o rei Xerxes. Ele é o problema. Acontece que ele está acostumado, né, a que as pessoas obedeçam a ele de olhos fechados, né? O que está escrito aqui, ó. Sim, tiver a coragem de desobedecer ao rei. Mas aqui talvez se esqueça que ela passou talvez anos obedecendo a ele. Mesmo diante das bebedeiras dele, aqui ó, diz, né, ó, desenfreado. Como que foi o banquete da noite anterior? Desenfreado. Ó, bebera muito. Então a rainha Vasti, ela não foi desobediente. Ela foi obediente por muito tempo, até que um momento ela não aguentou mais. Eu sei que essa história é sempre contada de forma a colocar a rainha Vasti como a vilã da história, né? Mas ela não é a vilã da história. O grande vilão aqui é o rei Xerxes. Entendeu? Ele se comportava mal. Ele bebia muito. Ele era desenfreado. E aí vai abrir vaga. Vai abrir vaga para essa estrelinha, né? Eu não sei se você vai entrar ou você vai abrir vaga, né? Mas entenda, perceba melhor se tem pessoas saindo o tempo inteiro, né? Onde realmente está o problema? Porque às vezes o teu olho pode estar um pouco maculado, entendeu? Como ele era o rei, é difícil enxergar que o problema é ele, porque ele é o rei, então o rei nunca tem um problema. O rei está ali para ser servido, né? E é justamente por essa visão de hierarquia é que ele acaba ficando desenfreado, ele bebe muito. No fundo, do que ele precisa? Ele precisa de limite, igual uma criança. Ele sonha com isso. Ele sonha com uma rainha que coloque limites nele. Que já perdeu a graça, entendeu? Essa subserviência, essa idolatria da sua pessoa, essa bajulação extrema de todos em cima dele, entendeu? Ele tem harém, ele tem funcionários que estão sempre
idolatrando ele, entendeu? Ele precisa ser colocado no lugar dele como um homem que serve ao seu país, que serve a sua esposa, e não apenas que é servido o tempo inteiro, que serve aos seus amigos. Entende? Ele precisa de limites. Ele precisa aprender a servir a partir de então. E é essa oportunidade que ele vai ter com a Esther, de servi-la. Só que, no início, não vou ler mais pra frente, eu vou fazer outros vídeos depois sobre isso com vocês. Ele não vai mudar, né? Pra frente vai ter outro vilão, que vai ser o Amã, né? Por enquanto, parece que a vilã é a Vasti. Essa que saiu, essa que é a ex, né? E que parece que teve um mau comportamento, mas no fundo, não é. No fundo, é sobre ele. É sobre o Xerxes, entende? Porque se ele não muda o comportamento dele, também não dá certo com Esther. Aliás, não dá certo com ninguém. Entende? Por isso que Salomão diz: ai, procurei entre 1000 mulheres e não achei nenhuma digna. Porque ele não era digno. Entendeu? É isso, gente. Deus abençoe vocês.